23 a 35 eu quero ler e depois eu quero explicar algumas questões a vocês, e então nós vamos refletir sobre o texto. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, entrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Hoje eu quero iniciar com vocês uma série de mensagens que tem o seguinte título: Pensando e vivendo a partir dos pensamentos de Deus e não a partir das razões do coração. Eu vou repetir que é longo. Pensando e vivendo a partir dos pensamentos de Deus e não a partir das razões do coração. Eu vou explicar por que dessa série de mensagens. Eu iria iniciar em outro local dos evangelhos, também em Mateus, lá no capítulo 6. Mas, por aquelas questões que só Deus sabe o porquê, eu fui deslocado por uma circunstância para vir para esse texto. E eu posso começar daqui. E, aliás, eu acredito que se Deus fez isso é porque no topo da agenda de Deus o assunto do perdão é mais importante do que o outro, que eu vou tratar semana que vem, que é sobre a idolatria. Mas eu queria explicar por que desta série de mensagens. Há uns 6 meses atrás, eu fiz um curso com um dos nossos professores lá do mestrado, o reverendo Vadislau. E ele falou bastante sobre esse tema que eu quero compartilhar com vocês, num contexto da nossa aula, dentro de uma matéria de apologética, de defesa da fé cristã. E na ocasião ele estava falando sobre esta tendência muito comum em cada um de nós, que é vivermos e pensarmos a vida a partir das razões pessoais de cada um de nós, das razões do nosso coração. A proposta das Escrituras vai na contramão disso. Independente de Deus conhecer ou não o seu coração, e Ele conhece, quando Ele escreveu para nós esta palavra que nós temos nas mãos, e Ele revelou essa palavra a nós, e fez com que ela chegasse nas nossas mãos, Deus fez isso porque o manual de vida para nós, o manual de relacionamentos com Deus e com os homens, o manual para a nossa conduta e peregrinação enquanto estamos sobre esta terra, o manual foi dado por Deus.
E tudo que nós pensamos ou fazemos, nós deveríamos pensar e fazer a partir dos pensamentos de Deus registrados nas Escrituras. Por isso que o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. Paulo está dizendo, o modelo para a nossa vida não é um modelo que eu escolho, não é um modelo que eu crio, não é um modelo justificado pelas minhas emoções, pelas minhas razões pessoais. O modelo da vida de um cristão, ele foi estabelecido por Deus, e não só do cristão, mas o modelo para a vida de cada homem sobre esta terra foi estabelecido por Deus. É uma pena que nós homens escolhamos o caminho que não é o caminho que Deus traçou para a nossa conduta, para os nossos relacionamentos. Nós jamais vamos fugir dos decretos eternos de Deus, da história que Deus escreveu. Mas dentro da história que Deus escreveu, Deus nos deu um conjunto de escritos de revelação, que nós chamamos de Bíblia, que traz a lei preceitual de Deus, ou seja, os preceitos de Deus para nós delimitarmos a nossa vida. Quando fugimos de fazer isso, nós não fugimos do plano inicial de Deus para cada um de nós, mas nós deixamos de fazer aquilo que agrada o coração de Deus e aquilo que vai com certeza trazer grandes benefícios para a nossa vida. E então a minha proposta para vocês, a partir daquilo que eu ouvi lá, e eu juntei com algumas outras questões, e a minha proposta para vocês é nós passarmos algumas semanas pensando sobre isso. Pensar e viver a partir dos pensamentos de Deus, que estão registrados nas Escrituras, ao invés de pensar e viver a partir das razões do nosso coração. São duas linhas que você pode escolher para viver. Permita-me, antes ainda de entrar no texto, falar sobre as razões do coração. O que são essas razões do coração? Veja, ao longo da nossa vida, muitas circunstâncias vão modelando o nosso jeito de pensar, nosso jeito de sentir e nosso jeito de reagir. E, inclusive, nós nos tornamos tão bons em identificar isso, que com o passar do tempo, nós até justificamos ações nossas, dizendo: olha, eu faço isso por causa, eu já passei por tanta coisa na minha vida, que hoje em dia eu reajo assim, e é assim mesmo, e ponto final. Olha, eu mudei meu jeito de pensar, porque eu já sofri tanto com estas coisas, e hoje eu penso assim. Ou seja, a principal justificativa para as nossas palavras, para as nossas ações, para as nossas reações e até para os nossos sentimentos são exatamente o quê? As razões de cada um de nós. As razões do nosso coração. Foram ofensas do passado, foram problemas de dificuldades que nós passamos, foram impactos extremamente nocivos à nossa vida através de grandes perdas que tivemos ao longo da história, foram coisas que nos fizeram, traições e por aí vai. E essas coisas todas formam um conjunto de normas, que são as razões do coração, que vão servir de justificativa para você fazer as coisas que são as mais contrárias possíveis à lei de Deus, e ainda assim você tem uma boa justificativa. Qual é a sua justificativa? É o meu passado. O meu passado justifica, porque eu tenho razões, pastor, para viver, para sentir e para pensar do jeito que eu penso, vivo e sinto. E então a proposta que eu gostaria de fazer para vocês nessa noite é que a gente, considerando o amor e o cuidado que Deus tem para conosco, nós peçamos a Deus, oremos ao Senhor, para que Ele nos ajude a mudar esse nosso jeitão de pensar e de viver, para que a gente deixe de pensar e de viver a partir das razões do nosso coração e passe a pensar e a viver a partir dos pensamentos de Deus. Ok? E então vamos lá. Quais são os pensamentos de Deus sobre perdão? Bom, posso dizer para vocês que perdão está no topo da agenda das prioridades de Deus. E deveria estar no topo da agenda das prioridades nossas. Primeiro, porque todo o nosso relacionamento com Deus está construído sobre o quê? Sobre a graça do perdão. Não existe relacionamento com Deus sem o perdão de Deus. Porque todos nós somos pecadores, todos nós pecamos contra Deus, todos nós ofendemos Deus, todos nós já nascemos numa condição de pecadores. Todos nós trazemos conosco a sentença
dos pecados que foram cometidos pelos nossos primeiros pais. E se não fosse apenas isso, todos nós acumulamos dia após dia pecados que nós cometemos, ou em pensamentos, ou com palavras, ou com ações, ou com sentimentos. E então, cada um de nós tem um jeito de considerar perdão. Tem um que diz assim: ó, pastor, o negócio de perdão comigo é assim, olha, eu dou uma chance, dou duas, dou três, mas aí chegou, aí eu sacudo a poeira e vou em frente. Eu dou 3 oportunidades para o sujeito. Daí tem um outro que é melhorzinho, fala: ó, pastor, eu dou até 4 oportunidades, mas na quinta não tem jeito. A Bíblia diz para não jogar pérolas aos porcos. Aí faz uma hermenêutica furada, né? Porque não é isso que o texto está ensinando. Ó, pastor, eu dou 2 chances, porque a Bíblia diz que se o sujeito bater numa face, você tem que dar outra. Como só tem 2 faces, então são 2 chances. Aí vai a hermenêutica furada de novo. Mas cada um de nós tem justificativa. Tem gente que fala assim: pastor, comigo só tem uma chance. É tudo ou nada. Porque eu já sofri demais nessa vida, lembra? Sempre as razões do coração justificando tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa. Pedrão, o apóstolo, tinha lá suas razões do coração. Falastrão, né? Sempre querendo marcar um ponto com o mestre. Tinha uma tradição entre os judeus, especialmente aqueles mais tradicionais, aqueles que tentavam levar o judaísmo à risca. E dentro dessa tradição, todo judeu era obrigado a perdoar a mesma pessoa pelo menos 3 vezes no dia. Se pisasse na bola a 4ª vez, aí olho por olho e dente por dente. O Pedro, sabendo disso, chegou para Jesus. Jesus estava falando sobre perdão. Chegou para Jesus e falou: Jesus, quantas vezes se deve perdoar? Olha, segundo as razões do meu coração, eu deveria perdoar 7 vezes. Pedro, eu acho que ele imaginou que Jesus ia falar: nossa, Pedro, como você é um homem bom, 7 vezes, são só 3, mas você consegue 7. Óbvio que as razões do coração do Pedro era receber de repente um elogio do mestre. Aí Jesus o responde dizendo assim: Pedro, 7 vezes? 7 é o número da perfeição. Pedro, se eu estivesse no lugar dele, eu também ia apostar no 7. Número da perfeição, e vai dar certo. Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Jesus deu 7 palavras na cruz. A 7 é um número bom. E aí Jesus disse para Pedro: Pedro, não só 7, Pedro, mas 70 vezes 7. No dia, dá para perdoar um bocado por hora, não dá? E aí Jesus propõe uma parábola para Pedro. E não só para Pedro, mas para os discípulos e para nós também. A parábola conta uma história que já é bem conhecida no meio dos cristãos, mas talvez alguém aqui não tenha ouvido ainda. Nós lemos a história. A história é a história de 2 credores. O primeiro deles tinha uma dívida, que é uma dívida que nós desconhecemos dentro dos nossos valores. É uma dívida de 10.000 talentos. Para nós aqui não significa muita coisa, porque a gente mal entende direito o que significa talentos. Para eu dar alguns números para vocês, havia uma outra moeda usada naquela época, que eram os denários. 1 talento equivalia a 6.000 denários. Mas isso também não ajuda muito, né? Porque eu não sei quanto que é um denário. Muito bem, mas há um dado que este realmente nos ajuda bastante. Nos livros os livros antigos dos romanos, especialmente as escriturações dos impostos da Palestina na época de Cristo, tem uma escrituração desses impostos que faz uma somatória dos impostos pagos no ano inteiro por toda a região da Palestina a Roma. Para vocês terem uma ideia, durante um ano inteiro se arrecadava em toda a Palestina a fortuna de 600 talentos. 600 talentos eram os impostos recolhidos em toda a Palestina durante um ano no tempo de Jesus. A dívida desse cidadão aqui era uma dívida de 10.000 talentos. Vá ser devedor assim lá na China. Essa dívida era uma dívida impagável. Era alguma coisa que poderia ser comparada com a dívida de um país bem endividado hoje em dia com o FMI. Alguma coisa desse tipo. Mas era um indivíduo com essa dívida.
Por que ele adquiriu essa dívida? Porque era comum naquela época, os detentores de grandes fortunas, eles faziam viagens de passeio, ou às vezes viagens de negócio, mas essas viagens demoravam 3, 4, 5, 6, às vezes 10 anos. E então, para que o dinheiro não ficasse parado e para que o dinheiro não ficasse na mão dos banqueiros, estes homens pegavam os seus homens de confiança e distribuíam entre eles os seus bens para que eles pudessem trabalhar aquelas fortunas, e quando eles voltassem eles deveriam prestar conta. Provavelmente é o que está acontecendo. Jesus está citando uma história que deveria ser do conhecimento comum das pessoas daquela época. Não era uma história desconhecida que só Jesus soubesse, mas todo mundo sabia. Então Jesus não precisa ficar citando nomes aqui, porque as pessoas conheciam muito bem aquela história. A intenção aqui é lembrar para Pedro a dimensão do que ele estava querendo saber, porque no fundo ele já conhecia essa história. E então ele diz: olha, esse homem chegou, o dono daquela grande fortuna chegou e chamou os seus servos para prestar conta do dinheiro que ele tinha deixado com eles. E veio esse cidadão aqui que tinha perdido, e aí é outro fato extraordinário. Como é que alguém consegue perder tudo isso? Mas esse daqui conseguiu perder os 10 mil talentos. Ninguém sabe o que ele fez, mas ele perdeu. E então aquele homem, querendo receber a dívida, disse para ele: olha, eu vou ter que vender você, vou vender a sua mulher, vou vender os seus filhos, vou vender tudo que você tem para que a dívida seja paga. Mas uma dívida desse tamanho, nem que vendesse tudo que ele tinha 10 mil vezes, não dava para pagar. E então aquele homem caiu de joelhos aos pés daquele rei, ou daquele grande milionário, e pediu a ele perdão. E a coisa mais extraordinária e mais surpreendente é que o homem perdoou a dívida dele. E imagine que ele deve ter saído dali pulando de felicidade, e muito mais, os seus amigos devem ter saído por todas as saídas daquela casa ou daquele palácio, contando para todo mundo da generosidade, da bondade, da misericórdia daquele homem que perdoou toda aquela dívida. O problema foi que na saída, talvez nas escadarias, aquele homem que recebeu o perdão de uma dívida de 10 mil talentos encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários, isso aí é fácil de dizer o que é. 100 denários era o salário de um dia de trabalho. É o que você pagaria para um trabalhador braçal, um ajudante de pedreiro durante um dia de trabalho. Aqui dentro do nosso país, talvez alguma coisa em torno de 80 a 100 reais, para ser bem otimista. Era essa a dívida. Mas o homem também não tinha com que pagar. Era uma dívida pequena, mas ele não tinha. Ele não tinha de onde tirar. E então aquele homem pressionou, talvez pegou pelo colarinho e falou: você tem que me pagar, você tem que me pagar. Eu não tenho como te pagar. E o homem ajoelhou aos pés dele e falou: ser paciente comigo que eu vou dar um jeito de pagar. E olha, quando ele disse isso, ele estava falando a verdade, porque ele só precisava trabalhar um dia para pagar aquela dívida, diferente da dívida que o seu senhor acabara de ser perdoado, porque eram 10 mil talentos, e nem que ele trabalhasse a vida inteira ele poderia recuperar aquele dinheiro. Mas esse seu conservo pediu perdão de uma dívida, ou pediu paciência de uma dívida que ele tinha condição de pagar. Bastava um dia de serviço, ele pagava. Mas esse homem não teve paciência com ele e mandou prendê-lo, mandou entregá-lo aos verdugos. Verdugos são torturadores, até que a dívida fosse paga. Ou seja, para sempre, porque quem consegue pagar a dívida preso dentro da prisão e sendo torturado todos os dias? Os amigos ficaram entristecidos e decepcionados de ver um homem que recebeu um perdão tão grande ter uma atitude tão malvada quanto aquela. E foram lá e contaram para o senhor que havia perdoado os 10 mil talentos. Ele, indignado, mandou chamar o homem de volta. A atitude comum, a atitude normal seria ele voltar atrás e fazer o seguinte: olha, então vamos voltar lá naquele plano, vou vender tudo que você tem, vamos vender você, vou vender sua mulher, vou vender os seus filhos, para ver se eu consigo saldar alguma coisa. Mas esse senhor não fez isso, mas ele simplesmente resolveu punir aquele homem com a mesma punição que ele deu para o seu credor. O que você fez com o cidadão que te devia 100 denários? Mandei pôr na cadeia, e mandei que ele fosse torturado até que ele me pagasse. Falei: ok, então vou fazer o mesmo com você. Você vai para a cadeia, e você vai ser torturado, até que você me pague toda a sua dívida.
Não vou mexer com a tua mulher, não vou mexer com a tua família, com os teus bens. O texto, ele oculta isso, mas é a lógica que você vê a partir do resultado final. E aí, Jesus faz a declaração: eis o pensamento de Deus a partir do qual eu devo pensar. Qual o pensamento de Deus? Versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Veja, as razões do nosso coração nos levam a considerar o seguinte: ah, pastor, eu já sofri muito com isso, hoje em dia eu não tenho mais esse negócio comigo não. As razões de Deus, os pensamentos de Deus dizem assim: olha, você tem que do íntimo perdoar, porque se você não perdoar, Deus também não perdoa você. Vejamos os argumentos da história. A história nos conta algo interessante. Algo muito grande, um perdão muito grande e um coração duro que não conseguiu perdoar muito pouco. Vamos fazer uma comparação disso com a nossa própria história. Qual é a história de cada um de nós? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Essa é a sentença para quem peca. Nós lemos lá no Salmo 51 que Davi confirma que todos nós fomos concebidos em pecado, em meio à iniquidade, porque nós trazemos o pecado dos nossos pais, Adão e Eva, porque eles pecaram e por causa do pecado dele, toda a raça humana foi condenada. Nós passamos a experimentar a morte espiritual e a morte física. A morte espiritual, separação de Deus, desconhecimento de Deus, cegueira para não ver Deus. Mesmo que ele se revele na criação, mesmo que ele se revele através da palavra, tem gente que olha para a criação e tem gente que lê a palavra e não conhece nada sobre Deus. Morte espiritual, morte física. Deus não nos fez para morrer. Deus colocou Adão e Eva lá em uma árvore chamada árvore da vida, para que eles se alimentassem dessa árvore e vivessem para sempre. Apocalipse capítulo 21 fala que na nova terra haverá novamente uma árvore da qual nós comeremos e nos alimentaremos, e as folhas dessa árvore servirão como remédio para a cura das nações. Por quê? Porque Deus vai nos fazer viver para sempre. A morte física nunca deveria ter feito parte da nossa história. Ela é resultado de pecado. Mas não só isso, a palavra de Deus diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer, nenhum que fizesse o bem. Todos se tornaram corruptos, desesperadamente corruptos, e o coração nosso se tornou inventor de males. Ou seja, todos nós somos devedores a Deus de uma dívida impagável. Mas então Deus prova o seu amor para conosco, enviando o Filho dele ao mundo, para morrer em nosso lugar. Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Ou seja, Deus provou o seu amor, a sua misericórdia, a qualidade do seu perdão para cada um de nós. A nossa dívida com Deus é muito maior do que uma dívida de 10.000 talentos. É muito maior do que a dívida dos impostos do país inteiro, como eu fiz a comparação com vocês. Por quê? Veja, a dívida é sempre do tamanho do ofendido. Eu já falei sobre isso com vocês. Quando eu ataco uma pessoa, a qualidade do ataque tem a ver com a qualidade da pessoa. Se eu ofendo, você vai numa repartição pública, tem lá uma lei, eu não sei o número da lei, eu devia decorar, mas não sei, mas tem um alerta lá. Ofender, alguma coisa assim, funcionário público no exercício das suas funções é crime. Talvez se você falasse as mesmas palavras para uma pessoa que estivesse fazendo qualquer outra coisa na rua, não seria crime, mas se você falar para o funcionário público no exercício das funções, é crime. Por quê? Porque a ofensa é sempre do tamanho do ofendido. Se aquele ofendido representa o Estado, a sua ofensa é a quem? É o Estado. Se você ofender um rei, a sua ofensa é de qual tamanho? Do seu tamanho ou do tamanho do rei? E a coisa só vai piorando.
E para resolver o problema com gente grande, eu preciso de gente grande. Nós arrumamos uma ofensa com nada mais, nada menos do que com o Criador do universo. Vamos pensar algumas qualidades dele. Ele é eterno. Qual que é o tamanho da nossa ofensa para Deus? É eterno. Ele é infinito. Esse é o que eu mais gosto. Qual é o tamanho da minha ofensa a Deus? É infinita. Quem pode pagar essa dívida? Deus, para provar o seu próprio amor para conosco, Ele mandou o seu próprio Filho, que também é eterno, que também é infinito. E eu poderia continuar citando, mas eu não vou me estender tanto. Somente Cristo poderia pagar a minha dívida diante de Deus, porque só alguém igual a Deus, só alguém que fosse verdadeiramente Deus, poderia pagar a minha dívida. Só alguém que fosse igual a mim, verdadeiramente homem, poderia me substituir naquela cruz. E Cristo é esse, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E o que Ele faz? Ele assume o meu lugar na cruz para me perdoar de uma dívida impagável. Ok, nós temos a primeira parte da história. Vamos para a segunda parte da história. Nós recebemos esse perdão glorioso, grandioso, poderoso de Deus. E aí o que nós fazemos? Aí vem um pobre do irmãozinho desavisado e pisa no teu calo. 100 denários. 100 denários. E o que você faz? Você fica magoado, fica chateado, não falo mais com você. Quem é você para pisar no meu calo? 20 anos depois, você não fala com aquele fulano lá? Não, não falo. Você não sabe o que ele me fez há 20 anos atrás. Não é assim que a gente faz? Eu acho que eu já preguei esse sermão sobre perdão aqui na igreja. Eu não tenho nem conta de quantas vezes já preguei. Mas sempre que eu estou pregando primeiro para mim. Mas também eu estou pregando para vocês. E também nós estamos refletindo sobre esse assunto diante de Deus. Porque perdão está no topo da agenda de Deus. O nosso relacionamento com Deus começou exatamente a partir de uma decisão de Deus de nos perdoar. Como é que eu posso simplesmente negligenciar uma ordem clara das Escrituras de perdoar uns aos outros com um perdão tão grande recebido de Deus? E nós temos o péssimo hábito e a tristeza e a pecaminosidade de cultivar a ofensa e de guardar mágoa uns dos outros por décadas. Por décadas. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso. Eu posso se eu estiver vivendo pelas razões do meu coração. Porque se eu estiver vivendo, pensando a vida e vivendo a partir dos pensamentos de Deus, eu não vou fazer isso. Porque quais são os pensamentos de Deus? Deus está preocupado com a minha saúde, com a qualidade da minha vida e com a minha fé. E por causa disso, Jesus fez um alerta muito claro. Ele disse assim: olha, perdão não é uma questão de opção. Perdão não é uma questão de sentimento. Perdão é tão somente uma questão de obediência a Deus. Obediência. E Jesus diz: olha, se vocês não perdoarem as ofensas uns dos outros, isso é um atestado de que de fato vocês não receberam o perdão de Deus. Porque quem foi perdoado, perdoa. Quem não consegue perdoar, não tem um problema com o indivíduo ou com vários indivíduos. Quem não consegue perdoar tem um problema grave para ser resolvido diante de Deus. E não pense vocês que esse é o único texto onde isso aparece. Se você voltar lá no capítulo 6, na oração dominical, você tem a oração que nós chamamos de Pai Nosso, que tem um nome na Bíblia como oração dominical, a oração que foi ensinada pelo Senhor Jesus. E quando termina essa oração, o Senhor Jesus faz uma explicação, não de todos os itens da oração, mas apenas de um item da oração. Ele faz uma explicação. O item mais sério de toda a oração, Jesus explica. Versículo 14 do capítulo 6 de Mateus. Sabe o que Jesus diz? No final da oração, que nós chamamos de oração do Pai Nosso, versículo 14, Jesus diz: porque se
perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perdão é ou não é uma coisa séria? Não é um assunto gostoso. C.S. Lewis dizia o seguinte: fácil falar, difícil viver. É fácil falar de perdão, mas viver com a atitude de perdoar é muito difícil. Mas eu quero encerrar essa mensagem nessa noite dizendo para você que neste mês há um convite da palavra do Senhor para nós. E que convite é esse? Que nós vivamos não por nossas razões, não pelas razões do nosso coração, mas que nós vivamos a partir dos pensamentos de Deus. Qual é o pensamento de Deus a respeito do perdão? Ele deu o exemplo. Ele perdoou. E Ele disse o que para nós? Vocês têm que perdoar. Não é opção, é ordem. Vocês têm que perdoar. Eu tenho certeza absoluta que muitos de nós aqui nesta noite temos um quarto fechado no nosso coração, um compartimento do nosso coração completamente isolado, onde nós trancafiamos pessoas. Aquele cidadão lá mandou trancar no cárcere um indivíduo que lhe devia 100 denários. Nós fazemos a mesma coisa no nosso coração. Nós pegamos pessoas que nos ofendem e nós enfiamos dentro de um quarto no nosso coração e nós passamos a chave e com o nosso olhar, com as nossas palavras, nós torturamos essas pessoas dia e noite, dia após dia, ano após ano, década após década, prendendo lá. E quando alguém diz para você: vamos chamar fulano de tal para fazer tal. Não, fulano não. Olha, pastor, o senhor está animado com fulano que o senhor não conhece. Se o senhor estivesse aqui há 30 anos atrás, o senhor ia saber quem é fulano. Acreditem vocês, mas eu ouço isso de vez em quando. E infelizmente eu já disse isso também. É lamentável, é triste isso. Mas estes somos nós. Agora, a proposta de Deus para a nossa vida hoje não é alguma coisa para nos fazer sair daqui dando risada, porque é difícil, é dura. Esta mensagem não é daquelas que a gente sai daqui falando assim: Deus me colocou numa nuvem e me levou lá para o céu hoje. Esta é uma daquelas mensagens que nos fazem olhar para a parte dura, difícil, cinzenta da nossa vida. Mas Deus não quer que eu viva nesses quartos escuros e cinzentos. Deus quer que eu viva em dia claro. Deus quer que eu viva na luz. Deus quer que eu viva com um sorriso no rosto. E um dos remédios para isso, para restaurar a sua alegria, a nossa alegria, é nós imitarmos o Senhor e perdoarmos de íntimo, de coração, aqueles que nos ofenderam. Este é o desafio da palavra de Deus para cada um de nós. Não saia daqui pensando assim: se fulano de tal tivesse aqui hoje, ou não encontre alguém dizendo assim: olha, a mensagem que eu ouvi hoje, rapaz, você perdeu, porque dava certinho para o seu caso. Não, essa mensagem é para cada um de nós, porque eu tenho certeza que cada um de nós tem que fazer essa lição de casa com alguém. E isso é tão sério que o próprio Senhor Jesus nos ensinou na sua palavra, e o Novo Testamento registra isso, que até para entregar uma oferta, se eu tiver com um problema com o meu irmão, eu tenho que resolver antes de trazer oferta, porque senão essa oferta não tem valor nenhum diante de Deus. Porque é como se eu estivesse tentando agradar a Deus, se eu não consigo me dar bem nem com o meu próximo que eu vejo. Como é que eu posso amar e dizer que eu estou bem com alguém que eu não vejo, se eu não consigo mal lidar com os que eu vejo? Perdão, irmãos, é prioridade. Não dá para deixar perdão para segundo plano, terceiro, quarto ou quinto na nossa vida. Deus nos perdoou e deu o exemplo. Viver a partir dos pensamentos de Deus é viver com a disposição integral, completa, convicta de perdoar as outras pessoas. Quando é que eu vou começar esse exercício? Começa hoje. Esse é um exercício espiritual, é um exercício de fé, é um exercício que exige oração. Mas hoje mesmo, coloque diante de Deus, fale: Senhor, eu quero passar uma borracha. Eu quero passar uma borracha nas mágoas, na raiz de amargura, na tristeza, e
nessa dificuldade que eu tenho tido há anos com fulano, com ciclano. Faça isso. Você terá uma vida melhor. Porque o mais interessante de tudo, e eu quero concluir com isso, essa é a pancada final do texto na gente. Todo texto tem uma pancada final. A pancada final do texto é que aquele senhor lá fez com o credor incompassivo o mesmo que ele fez com o homem que devia 100 denários. O que você fez com quem devia 100 denários e não te pagou? Ah, eu mandei pôr na prisão. Pois então vou fazer o mesmo com você. Pode observar, eu desafio você a avaliar e comparar a sua vida com a vida de quem você não perdoa. Eu tenho certeza absoluta que vocês estão sofrendo do mesmo problema. Porque aquilo que nós fazemos aos outros quando nós negamos o perdão é exatamente o que vai acontecer conosco. Ah, vou pôr fulano na geladeira. Pode comprar sua blusa, que você também vai. Quando nós não perdoamos, nós recebemos o mesmo tipo de tratamento dos outros e também e principalmente de Deus. Vamos, irmãos, pensar e viver a partir dos pensamentos de Deus? Amém?